Bom dia a todos! Bom dia a todos. Seja bem-vindo ao nosso canal. No canal. Não, mas fala direito. Hã? Não quer falar? Mas aí todo mundo tá escutando. Fala então. Então, tchau, pessoal. Tchau. Só isso? É isso. Ah, então tá. Vamos lá, então. Espero que todos estejam bem. Todos estejam se cuidando aí, esperando passar esses dias difíceis que a gente tá acontecendo. Eu resolvi fazer esse vídeo, então, pra tentar melhorar, então, mais aí a aprendizagem de vocês. Eu vou falar da situação de aprendizagem 2, combinações perfeitas. Essa parte de combinação perfeita, vocês têm que aprender, então o nome já fala, combinações. Vocês vão combinar coisas. Então uma coisa diferente de outra, então essas duas coisas têm que ser combinadas. Então na matemática tem esse estudo. Quantos tipos de combinações a gente consegue com determinados objetos? Geralmente a gente combina, tem muito exercício falando de suco com lanche, que vai ser meu exemplo. Tem combinações de cores, quantas cores diferentes podem ter um determinado desenho. E aí na atividade de vocês, se eu não me engano, são 3 exercícios de combinações. Vamos lá então. A parte de combinação de matemática, combinações, né, que a gente fala, tem uma coisa chamada árvore das possibilidades. O estudo, então a matemática tem o estudo das possibilidades. Em matemática a gente consegue prever as coisas. A matemática é uma ciência exata. Só que tem coisas que não tem como dar como exato. Então são coisas possíveis de acontecer. A matemática ela consegue medir essas coisas através do estudo da análise combinatória. Análise combinatória, vocês vão aprender isso lá no ensino médio. Então isso aqui, ó, análise combinatória. Lá no ensino médio vocês vão aprender bastante isso daqui, ó. Agora no 8º ano vocês vão ter um pouquinho de noção do que é isso, o que significa. Então o nome já fala, combinatória, combinações, então a gente vai trabalhar com combinações. Isso é aplicado então no cotidiano, no nosso dia a dia. Quantas vezes as meninas não combinam a saia com a blusa, a cor da sandália, tá vendo? A matemática estuda essas coisas e a gente nem percebe. Então, abordando diversos campos de estudo, como programação de computadores. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Realização de experiências, a gente tem que ficar testando e tentando combinar, né? Quem trabalha em laboratório sabe bem isso. Biologia molecular, economia, trabalhar com dinheiro, estatística, para o bom funcionamento de uma empresa, e estudos lógicos, entre outros. Tem bastante coisa que usa essa parte de combinação. A gente vai para um exercício simples e a gente vai começar do simples para entender o que é isso. Uma lanchonete oferece sanduíches de frango, atum, salada e queijo. Percebam que isso é um tipo de, no caso, lanche, né? Então, sanduíche. São 4 tipos de sanduíche. Aqui a gente fala então 4 elementos: frango, atum, salada e queijo. São 4 elementos de sanduíche. E depois, sucos nos sabores: laranja, uva, morango e goiaba. Outros 4 elementos aqui na parte de suco. Então, o exercício vai perguntar então as combinações de sanduíche com suco. Continuando então, por um preço único, o cliente deve escolher uma combinação envolvendo um tipo de sanduíche e um sabor de suco. Dessa forma, vamos analisar quais são as possibilidades, quantos tipos de lanche dá para fazer com esses 4 elementos de sanduíche, combinando com 4 elementos de suco, certo? Passar lá para outro slide aqui. Aqui, ó, eu montei aqui a árvore das possibilidades que eu falei. Ó, eu posso combinar frango com laranja, frango com uva, frango com morango e frango com goiaba. Só aqui nessa parte do sanduíche de frango e o suco, eu tenho 4 combinações aqui, ó. Eu posso ter frango com laranja, frango com uva, o sanduíche de frango com morango e sanduíche de frango com goiaba.
Descendo aqui então, ó. Eu falei árvore das possibilidades, isso simboliza os galhos da árvore, tá? Por isso que a gente fala árvore de possibilidades. Isso aqui é uma parte gráfica, tá? Para entender melhor. Se eu ficar colocando só número aqui, ninguém vai entender nada. Então, ó, o sanduíche atum combinado com laranja, atum e uva, atum morango e atum goiaba. Mais 4 combinações que dá para fazer com isso. Salada, o lanche, salada, sanduíche, salada com laranja, salada com uva, salada com morango e salada com goiaba. Mais 4 combinações aqui, ó. E depois o sanduíche de queijo combinado com os outros 4 sucos. E eu tenho mais 4 combinações aqui, com o sanduíche de queijo e os sucos laranja, uva, morango e goiaba. Certo? A árvore está montada, ó, os galhos, simbolizando os galhos aqui. Geralmente isso é um debaixo do outro, tá? É por causa da tela do computador eu coloquei do lado aqui. E aí, ó, resumindo tudo que eu falei, ó. As possibilidades são frango e laranja é um tipo, a gente pode escolher. Frango uva, frango morango, frango goiaba. 4. O que eu fiz lá desenhando aqui tá escrito, tá? Simplificando então, ó, o número de combinações para o lanche será dado por 4 vezes 4, 16 possibilidades. Onde esse 4, tá errada a minha setinha aqui, ó, esse primeiro 4 são os elementos do conjunto sanduíche e esse segundo 4 aqui, ó, são os elementos, é aqui, ó, tá errada a minha seta, tá? Mas dá para entender, né? Então, esse primeiro 4 elementos do conjunto sanduíche vezes 4 o número de elementos do conjunto suco, certo? E a Nazaré tá aqui bugada aqui. Mas vocês vão entender, eu acho que deu para entender essa parte. Partindo então para a situação de aprendizagem 3, porcentagem no cotidiano. Nós já tivemos aulas de porcentagem lá bem no começo do ano, eu falei sobre porcentagem. Eu disse na aula que porcentagem é uma parte de uma quantidade. Pode ser dinheiro, pode ser pessoas, objetos, sempre parte ou pedaço de alguma coisa. Se eu quero saber a porcentagem, eu quero saber uma parte. Formas de representação. Como que a gente escreve porcentagem? Nossa, deixa eu apagar isso aqui que tá feio. Borracha. Canetinha. Cadê minha caneta? Aqui. O jeito de escrever porcentagem. Eu posso escrever 35% desse jeito. Ou eu posso 35 por fração 100. Tá errado aqui. Saiu errado meus números, mas acho que dá para entender. E aí eu dividi o 35 e o 100. Ó. 35 dividido por 5, 7. 100 dividido por 5, 20. Tudo isso a mesma coisa, tá? 35% em forma de porcentagem, depois 35% em forma de fração, ou esse outro nome, razão centesimal. Nada mais é do que a fração, tá? Não se estranhe com o nome, não. E ainda eu posso dividir o 7 pelo 20 ou 35 pelo 100, que na forma decimal a gente escreve 0,35, e eu disse na sala que o jeito certo de ler, vocês devem lembrar, 35 centésimo. A gente lê, né, direto 0,35. Certo? Então são 3 tipos de escrita para representar porcentagem. Ou eu falo porcentagem, eu escrevo o número e o símbolo por cento, ou eu coloco o número dividido por 100, tudo que é porcentagem é dividido por 100. E aí eu posso simplificar a fração. Quando a gente simplifica a fração, na maioria dos casos, nos cálculos fica melhor, fica mais fácil para fazer. Mas aí vai de cada um, tá? E a forma de fração, então, é a razão centesimal. Centesimal, ó. Essa palavra vem de 100, ó. E razão, um número em cima, traço de fração, um número embaixo. Tá? Simplifiquei a fração, 7/20, e depois eu ainda calculei na forma decimal, 0,35. Essas são as representações de porcentagem. Exercício, então, um exemplo de porcentagem. Ó. Uma escola tem 600 alunos, onde 26% são meninos. Quer dizer que uma parte um número, 26% é um número, esse número é uma parte desses 600 aqui, ó. Qual é o número de meninos que estudam nessa escola? Vamos lá, então. 26% de 600. Eu quero saber
uma parte do número 600. Quanto que é um pedaço, uma quantidade desse número 600? Saiu errado aqui, mas eu acho que dá para entender. Ó, eu fiz uma flechinha. 26% a gente escreve então 26 sobre 100. Tá errado aqui, ó, essa seta tinha que vir para cá, tá? Ignora essa seta aqui. A preposição de em matemática é vezes, tá? A gente vai usar então multiplicação. Esse vezes deveria estar escrito multiplicação, mas vocês vão entender. Então, sempre que tiver a preposição de, é multiplicação. Vai ficar, então, 26 dividido por 100, 26 sobre 100. O de, então, vai virar vezes 600. 26 vezes 600, 15.600. Aqui, 100. Lembra que eu falei na aula, todo número que não tem ninguém debaixo dele é o número 1 de baixo, então, né? Nossa, que 1 horroroso. Deixa eu fazer um 1 melhor. Vamos lá, pega aqui. Todo número, então, não tem ninguém debaixo dele, é 1. Aí, melhorou. 100 vezes 1, 100. Esse 100 era pra estar aqui, tá? Aí, na divisão, pra ficar simples, ó, eu posso cortar esses 2 0 com esses 2 0. Vai ficar 156 dividido por 1. A resposta, então, da minha pergunta, 26% de 600 é igual a 156, no caso do exemplo, meninos. Então, 26% são meninos. Quantos meninos são? 156 meninos, certo? Lembrar, então, escrever na forma, escrever a porcentagem, então, por cento, coloco 100 embaixo. A preposição de, então, lembrar sempre, vai virar uma multiplicação. E aí a gente vira duas frações, né? Na regrinha de multiplicação de duas frações, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Corto os 2 zeros, eu só corto zero com a mesma quantidade, tá? Tem 2 zeros aqui em cima, tem embaixo, pode cortar, tira fora. 156 dividido por 1, 156. Esse é o exercício, então, da porcentagem. Teve bastante exercício desse tipo lá no começo do ano, vocês devem ter no caderno. Então, acho que esse tá bem simples. Um outro tipo de exercício de porcentagem são os descontos, tá? Desconto em matemática, a gente então vai descontar, diminuir, tá? É subtrair. Então, sempre a palavra desconto, subtração. E vocês têm que entender sempre a pergunta, leiam bastante, tentem entender o que vocês estão fazendo para não cair, para não fazer coisa. Às vezes vocês acertam o exercício e respondem errado. Vamos lá então, ó. Em uma loja, uma blusa que é vendida por R$80 tem um desconto de 15%, se o pagamento for à vista. Se uma cliente então faz o pagamento à vista, quanto que ela vai pagar pela blusa? Duas partes do exercício. A primeira parte, vamos calcular o desconto, ó. 15% de R$80. 15%, 15 sobre 100. O D então vira vezes 80 sobre 1 aqui. Isso é só para representar, para a gente não se perder, tá? Não é necessário, isso não é obrigatório, não. Isso foi minha cachorra, tá com tosse, tá? Mas tudo bem, dá pra levar. Coitada. 15 vezes 80, 1.200. 100 vezes 1, 100. Eu posso cortar 0 com 0 aqui, ó, 2 zeros com 2 zeros. 12 dividido por 1. Resposta do desconto, hein? A resposta do desconto, R$12. Se tivesse alternativa, tomem cuidado, tá? Se tivesse se esse exercício fosse de alternativa, eu colocaria lá, letra A, 12. Nossa, que Deus, 12 feio, mas tudo bem, dá pra entender. Letra B, 68. Aluno correndo com pressa, o que ele vai assinalar? Ele vai lá na letra A e faz isso aqui, ó. E tá errado. Presta atenção então na pergunta, tá? Cuidado com as pegadinhas ou cuidado com a pressa também. Entendam o que vocês estão fazendo. A primeira coisa que a gente fez foi calcular o desconto. Lembra que então que desconto a gente vai fazer uma subtração. O que eu faço então? Calcular o preço com o desconto. Se o preço custa R$80, vai ficar 80 menos o desconto.
A resposta final, então, do exercício, ó, preço da blusa, R$ 68. Certo? Então, a gente acha a quantidade, eu estou querendo saber uma parte do preço, que é o desconto. Uma parte desse preço, que é 15%, 15% de 80, calculando deu R$ 12. Esse é o desconto, não o preço da blusa. Cuidado com isso, tá? E aí eu pego o preço da blusa, que é R$ 80, menos o desconto 12. A blusa então custa R$ 68. Um exercício fácil também, que vocês já devem ter feito bastante deles, desse tipo aí. Vamos passar para a situação de aprendizagem 7. Situação de aprendizagem 7. Possíveis eventos. Possíveis. Algo possível de acontecer. A presença do aleatório. Tudo isso que eu estou falando, então, é esse nome aqui, ó. Probabilidade. A matemática, ela tem o estudo da probabilidade. A probabilidade, ela é ramo da matemática que estuda experimentos ou fenômenos aleatórios. Através dela é possível analisar as chances de um determinado evento ocorrer. Então, chance, coisas possíveis de acontecer. Geralmente, na escola, a gente, nas aulas, muito exercício de moeda. Se eu jogar uma moeda para cima, qual é a probabilidade de sair cara ou coroa. Muito exercício de dado. Depois eu posso fazer combinação, moeda com dado, mas isso é mais para frente. Agora, para vocês entenderem, então, probabilidade, o estudo de coisas possíveis de acontecer. Ainda dentro de probabilidade, a gente tem que falar sobre o espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto estabelecido por todos os possíveis resultados de um experimento. Por exemplo, no lançamento de uma moeda, o espaço amostral é dado por cara ou coroa. Isso é o espaço amostral, são os elementos que pode acontecer. Então, se eu jogo uma moeda para cima, o meu espaço amostral ou é cara ou é coroa, porque só tem essas duas coisas para acontecer. Certo? Vamos lá então, próxima parte aqui. Em um dado, o espaço amostral são os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse espaço amostral são os elementos de um dado. Um dado tem 6 números. Então, o espaço amostral é o total de números de um dado, no caso do dado aqui. Tem uma outra parte de elemento. Os elementos também fazem parte dos casos favoráveis. Casos favoráveis geralmente é a pergunta, tá? É o que eu quero saber, é o que me interessa. Caso favorável é a pergunta, é o que me interessa. Exemplo agora para vocês entenderem. No sorteio de um número de 1 a 10, qual é a chance de ser retirado um número ímpar? Um número de 1 a 10 aqui, ó, é o meu espaço amostral, porque é a minha quantidade total que eu tenho. Eu estou fazendo um sorteio, só pode sair do número 1 ao 10, não tem como sair o 11, porque só tem do 1 ao 10, que é o espaço amostral. A chance de ser retirado um número ímpar. Ó, esse número ímpar, elementos desse evento aqui, ó. O que pode acontecer então para sair um número ímpar? Só pode sair o número 1, 3, 5, 7 ou 9. Essa parte aqui, ó, são os meus casos favoráveis, é o que eu quero. Certo? Eu quero os números ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9. Assim, aí a gente tem uma fórmula, tá? Probabilidade, ela é igual ao número de casos favoráveis, o que eu quero saber, dividido pelo número total. Então, número de casos favoráveis, um número, tá? Então, eu não vou pôr esses números aqui, isso aqui é só o que é a condição do exercício. Número de casos favoráveis, quantos são? São 5. Número total do que eu tô querendo, do sorteio aqui, são 10 números, porque é do 1 ao 10. Certo? Eu vou para outra página aqui, ó, e aí eu vou fazer melhor esse exercício aí, ó. Resolvendo o exemplo, número de casos favoráveis, 5, vou fazer um 5 bonito aqui, sobre o número total, sobre 10. Ó, 5 sobre 10, que é igual, se eu simplificar 5 por 10, vai ficar 1 sobre 2, que é igual ainda, 1 dividido por 2 dá 0,5, que ainda é igual 0,5 em porcentagem, a gente faz vezes 100,
Cuidado que 0,5 vezes 100 não é 5%, é 50%, tá? Tanto que meio é metade, então 50%. Então a resposta do meu exercício lá, ó, se tiver números de 1 a 10, qual a chance de sair um número ímpar? Tem 50%. Isso é uma lógica também, né? Tem 50% ímpar e 50% par. Certo? Esse é o estudo da probabilidade, são exercícios mais simples. Qualquer coisa eu tô no grupo, pode me perguntar. Pode perguntar no particular também. Eu vou trazer mais exercício, mais vídeo assim, eu acho que vai ficar melhor. E aí vocês podem perguntar e pode dar para aprender melhor assim também, até passar esse momento aí que a gente está vivendo. Certo? Vai ter meu canal de agora em diante. É bom, acho que se vocês gostarem, inscreva aí no canal, curte, avisa mais pessoas. E aí de agora em diante vai ter mais essa ajuda aí para vocês. Certo? Valeu. Até depois então.